Graça e paz, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando sempre, em nome de Jesus. Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal, ativa aí o joinha para que seu nome apareça aqui. E eu continuar orando por você, pedindo a Deus para que Deus abençoe a sua vida, proteja você e sua casa. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês hoje sobre as enfermidades em sua vida. Deus vai curar. Você crê? Eu creio que todas essas enfermidades que tá aparecendo na sua família, na sua vida, tem que ser curada. Porque Deus já levou todas as enfermidades na cruz de Calvário. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus então lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 27, que diz o seguinte. Aqui é Jesus falando, hein? Jesus está falando, está fazendo uma pregação dentro de uma igreja. Olha o que ele diz. E muito leproso havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, e nenhum deles foram purificados. Amém? Nenhum deles. Então aqui Eliseu, ele pediu uma porção dobrada ao Elias. Ele pediu uma porção dobrada a Elias. Antes de Elias ser arrebatado, Eliseu, ele foi esperto, ele pediu uma porção dobrada, porque ele sabia que Elias era um homem muito usado por Deus. Era um homem muito sábio. E ele não tinha a experiência que Elias tinha. Então, antes de Elias ser arrebatado, ele foi pedir porção dobrada a Elias, né? Elias foi deu, porque ele grudou em Elias para receber a porção dobrada. Isso eu profetizo na sua vida também, irmãos. Né? Quando você gruda no Senhor, né, e pede a Deus uma porção dobrada, Ele tem que te dar, Ele vai te dar, porque Ele é justo e fiel. Né? Então, a história de Eliseu é uma verdadeira, irmãos. É uma verdadeira, porque ele recebeu porção dobrada de Elias. Ele pediu e recebeu. E Jesus citou outra pessoa aqui, um leproso chamado Naamã. Né? Naamã. E o tempo do profeta Eliseu tinha muitos leprosos naquela época. Tinha muitas pessoas com lepra. É como se fosse conjuntivite naquela época, quando começou a atacar o povo aqui, né? Era muitos leprosos, né? Sofrendo na carne apodrecida, carne apodrecendo, né? E em vidas, né? Muitas feridas, as pessoas com aquelas feridas, né? A ferida que não sarava, irmãos, aquela ferida que só ia se lastrando, cada vez aquilo ali ia se abrindo, ia dava até aqueles bichinhos, aqueles bichinhos aqueles bichinhos brancos, né, que dá na carne podre da pessoa, né, das carniças, né? Então, aquelas carnes apodrecendo e muitas feridas cheirando mal. E as pessoas sofrendo muito. Naquela época eles estavam sofrendo muito. E os leprosos, além disso, além desse sofrimento físico, né, eles tinham também um sofrimento emocional. Porque eles eram obrigados, por lei, a se afastar da família. Ele era obrigado a se afastar da família, afastar da casa de onde eles moravam, ser isolado. É igual, faz eu lembrar da época do conjuntivite, quando veio, irmão, que afastou todo mundo. Afastou todo mundo um do outro, ninguém se aproximava de ninguém mais, né? Afastava dos filhos,
afastava da esposa, do marido, eram rejeitados pela sociedade. E ele ia morar no deserto, né? Ele tinha que morar no deserto, sem nenhum tipo de conforto. Ele não tinha nenhum tipo de conforto. Isso era para a vida dos leprosos, né? Que eles não tinham nenhum tipo de conforto. Era uma doença que atacava na pessoa e a pessoa tinha que estar isolada. Não tinha conforto nenhum. E isso faz eu lembrar de outras doenças perigosas que também dá aqui na pessoa aqui, né? Era como a corona, quando a corona começou, por exemplo, né? A corona quando começou, como punha o povo se afastado, ninguém se podia encostar, de aproximar de ninguém, todos tinham que estar longe um do outro, né? Então eles ficavam sempre afastados um dos outros. E assim eram os leprosos também, sofrendo naquela época. Sem mudança de roupas, sem as roupas cheirando mal, a pessoa com mau cheiro, a lepra contaminando os tecidos e as pessoas todas contaminadas, não poderia ninguém encostar neles, né? Perdendo sangue, água, pus, né? E aquele cheiro mau vinha se expandindo para quem aproximava da pessoa. É como se fosse uma carniça que você passa por ela, você sentia aquele cheiro mal, né? Então, as pessoas perdendo ali sangue, água, pus, fricções sem água para tomar banho, eles não tinham como tomar banho, não tinham como lavar nada, não tinham como tomar uma água, irmão. Eles eram um morto-vivo. O povo naquela época era um morto-vivo. Era uma pessoa que era morta-viva, melhor dizendo, né? Era uma pessoa que era uma pessoa morta-viva. Era uma pessoa que estava apodrecendo na vida aos poucos. E Jesus estava dizendo, Jesus estava dizendo, eu vi na época de Eliseu muita gente sofrendo de lepra, muita gente, todos precisando de uma cura. Todos, mas só esse Naamã que eu vou curar. Nem todos era judeu, Naamã não era judeu e nem era israelita. Era só esse Naamã que foi curado. Por quê, irmãos? Por que Deus só fez isso com Naamã? Isso faz. Deus fez isso e continua fazendo isso com muitas vezes, irmãos. Muitas pessoas pedem, né? Muitas pessoas pedem e não conseguem receber uma cura, uma cura ou um milagre. Isso acontece até no dia de hoje, irmãos. E por quê? Nos faz pensar que Deus não vê tantas pessoas no dia de hoje sofrendo. Será que muitas pessoas pensam que Deus não está vendo tantas pessoas sofrendo com doença ou com outra enfermidade, tantas dores, muitas enfermidades, e Ele não cura todos, Ele cura alguns. Ali no meio dos leprosos, Ele curou só um, só foi curado um. Deus sabia que Deus sabe que muitas pessoas estão aqui na terra, na face da terra, que estão precisando, estão sofrendo com algumas doenças, com algumas dores, e Ele sabe em detalhe o que de cada pessoa está precisando, sabe de detalhe de cada pessoa está passando, do que eles estão precisando, né? Pode estar sofrendo nessa hora, né? Até agora, nesse momento, muitas pessoas devem estar sofrendo com doença, com uma lepra, ou com uma outra enfermidade, né?
com algum detalhe de doenças, né? Como a dor, né? Mas Deus não está, Deus não cura essa pessoa. Deus não está curando, não quer curar essa pessoa. Vai curar um outro ou uma outra, mas não cura todos que estão pedindo naquele exato momento. Por quê? Tem um motivo muito forte aí, irmão, que Deus não quer curar. Não é que Deus não quer curar, não. Deus não está curando por causa de alguns problemas que está sendo causado ali no meio daquela pessoa que está sofrendo, né? Daquele que está pedindo, né? Porque nós, quando estamos pedindo a Jesus uma cura, irmãos, quando nós estamos pedindo a Jesus uma cura, Ele não nos dá naquela hora que pedimos, né? Muitos recebem, né? Muitas pessoas que tá andando mancando com algum problema, tá com um problema grave na perna, Deus cura. Tem pessoas que Ele cura na hora. Ali Ele cura imediatamente, na hora das orações ali, Ele seja curado. E outros não. Outros não, muitos recebem e outros não. A cura é para todos, né, irmãos? A cura é para todos. Todos doentes. Jesus diz, né? A palavra de Deus diz que Ele veio para os pobres e doentes. Não é verdade? Então a cura é para todos, né? Mas Ele cura os mais necessitados, né? Porque muitos estão precisando de cura com urgência. Muitos estão sofrendo, irmãos. Estão passando uma situação difícil, estão passando por um problema seríssimo, mas não seja curado. Por quê? Porque muitas pessoas podem estar com uma mágoa no coração. Pode estar com a mágoa de alguém, né? Ou uma raiva de alguma pessoa, nervoso ou nervosa com alguém, isso tudo impede a cura, irmãos. Nervoso ou nervosa com alguém, né? Então ele pode estar com alguma angústia, está angustiado ou angustiada com alguma pessoa, pode estar até com depressão daquela pessoa, porque machucou ele ou ela com palavras, então está com a mágoa daquela pessoa, e está doente, e está querendo ser curado, ou querendo ser curada. Como que Deus vai curar uma pessoa que está sentindo mágoa de uma pessoa, né? Uma pessoa que está sentindo raiva de alguém, né? Se Deus ele veio para os doentes, sim, Ele veio para curar os humildes, mas os doentes, aqueles humildes de coração. Não é, eles não aceitam as coisas ruins, demoníacas, não, porque a raiva é demoníaca, o ódio é do diabo, a mágoa é satânica, irmãos. Então Deus não aceita. Deus não aceita que quando nós estamos com mágoa, ou raiva, ou ódio de algum irmão, né? Ele não vai, nós não vamos ser curados, porque Ele vai olhar o nosso coração para nós conseguir alcançar a nossa cura. Ele vai testar nosso coração e nós temos que perdoar aquela pessoa, né? E muitos perdem a cura porque Jesus ele é humilde, não aceita essas coisas, ódio, mágoa, rancor, raiva de alguém, ele não aceita, ele não perdoa, ele não cura as pessoas desse jeito. Ele quer que nós perdoamos aquela pessoa. Depois que nós perdoar aquelas pessoas e pedimos a Deus para que Deus cure aquelas coisas que estão nos atrapalhando, aquelas enfermidades, aí Ele pode curar. Aquela ansiedade, irmãos, aquela ansiedade, aquele rancor, aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio que você está tendo de alguma pessoa, isso atrapalha você ser curado ou curada. Ele não vai te curar se você estiver com isso no coração, porque Jesus ele veio para os pobres e humildes. Então, as doenças não fazem parte da nossa vida, mas Deus permite que as doenças ataquem as pessoas, porque a pessoa está sentindo ódio do seu irmão. Se a palavra de Deus diz, trata o próximo como a ti mesmo, e nem todos estão assim, irmãos. Muitos têm ódio,
tem raiva, não perdoa seu irmão, ele está sofrendo ali, não perdoa aquela pessoa e quer ser curado ou ser curada. Então não tem como a pessoa ser curada, né? A cura é para todos. A cura é para todos. Mas todos aqueles necessitados, Jesus quer curar. Mas tem muitos que estão com mágoa, ódio no coração. Esses não têm a cura. Não tem como, enquanto não perdoar. Ele podia sair curando muitos doentes, tudo que ele todos que ele se encontrasse aí, ele podia ser curando todos. Ele pode curar todos, mas ele não curou todos os doentes que ele encontrou lá no meio daquela turma. Ele não curou todos. Por exemplo, um dia ele foi lá no tanque de Betesda, né, onde tinha uma multidão de doentes. Tinha muitos, e Jesus foi passando entre os doentes, andando com cuidado. Tinha um monte de paralítico ali, tinha muitas pessoas ali, todo tipo de enfermidade, mas Jesus foi um único homem que rastava lá, ele foi e curou. Só aquele doente, só um, no meio daquela multidão. Por quê? Porque eles estavam com ódio no coração, com rancor no coração, com raiva de alguém. E Jesus conhece o coração de todos. Então ele passou no meio de muitas pessoas ali, tantos paralíticos. Ele passou ali, ele podia ser curado, mas Deus não curou. Ele não curou por causa da mágoa que eles estavam tendo no coração. E Jesus curou só um daqueles. São daqueles doentes. E por que Jesus está dizendo isso, irmão? Havia muitos leprosos no tempo de Eliseu. Havia muitos leprosos, muitos, e todos precisando de cura, né? Mas nenhum deles foram curados, nenhum deles foram purificados. E não ser-se esse, a não sendo esse Naamã. Só Naamã, porque o Naamã, ele era um homem, ele era o rei, ele era um homem do exército lá, mas era um homem temente a Deus. Ele era um homem amoroso, né? Vamos ler lá no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, né? Que diz o seguinte: Naamã, chefe do exército, ó, pra você ver, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu rei e de muito respeito. Ele era um homem muito respeitado, né? Porque o Senhor dará livramento, o Senhor dará livramento, porque ele era um homem muito respeito e muito sincero com o Pai. Ele era muito temente a Deus. Então o Senhor a ele dava livramento e auxílios que estavam lá, né? Homem valoroso, porém leproso. Ele era um homem valoroso, porém era leproso, tinha muita lepra, né? Olha, irmãos, esse homem, ele era um homem grande, um grande homem, era um homem poderoso, de muito respeito. Era um homem respeitado e valoroso, amoroso. Ele amava as pessoas, por isso que era uma pessoa de valor para Deus, né? Ele tinha qualidades maravilhosas, né? Por isso que foi curado. É assim que nós temos que ser. E hoje, irmãos, continua a mesma coisa. Deus está vendo muitas pessoas, né? Muitas pessoas com alguns problemas de enfermidade, doenças, em um hospital, ou em uma casa, dentro de sua casa, ou em outro lugar, ou não está sendo curada ou curado. Por quê? Nem está com lepra, a pessoa nem está com essa lepra, porque é difícil a gente ver essa lepra hoje, no dia de hoje, mas está com outras doenças piores, né? Está com outras doenças que
como essas doenças que pode ser um câncer, um diabetes, uma dengue, ou até mesmo essa corona, essa chikungunya, né? Essa corona, né? Que faz eu lembrar alguns tempos atrás que ela veio atacando, essa corona veio atacando muitas pessoas, muita gente que precisaram de ficar preso dentro de casa por causa essa enfermidade que estava atacando muitas pessoas com permissão de Deus, né? Então, e hoje raramente a gente vê essa corona, né? Graças a Deus, Deus desapareceu com ela, mas veio a dengue, que a dengue tá aí também, tá pegando um bocado de gente com permissão de Deus, que são os desobedientes, né? Então, essa corona, mas essa lepra, que raramente existe no dia de hoje, mas nem todos se lembram dela, porque ela quase não existe. Mas tem a corona, tem a AIDS, tem a dengue, tem outras doenças aí que não tem cura, irmãos. Com permissão de Deus, e muitas pessoas pegam, mas pega por quê? Porque não lembra de buscar Deus. Não tem um compromisso com Deus, não quer buscar Deus, não quer fazer uma oração, não quer ter Deus no seu coração, não quer entregar sua vida para Jesus, irmão. Então, nós somos livre-arbítrio, né? E Jesus permite. Não quer pedir um socorro a Deus, né? E talvez nem se não aceita, talvez não aceitaram Jesus, o Todo-Poderoso, em teu coração, né? Isso, irmãos, pode impedir da pessoa ser curada e pode fazer a pessoa receber essas enfermidades. Deus, ele olha muito o nosso coração. Ele olha muito o nosso coração, irmãos, o coração das pessoas. Como, né? Como a pessoa, por exemplo, tá com o coração endurecido, tá com o coração ali fechado, não quer abrir o coração para Jesus entrar, não quer ter um compromisso com Deus. Deus permite que a doença ataque. E essa doença está atacando, irmãos, quando ela vem para matar. E Deus permite porque não quer ter um compromisso com Deus. Ali no meio daqueles leprosos que estavam sofrendo ali na época, Deus escolheu Naamã, que era um leproso, chefe do exército e rei da Síria. Ele era muito respeitado. Ele era muito respeitado e não era pessoa mal. Ele era muito respeitado e não era pessoa mal. Então ali ele foi, ele era um homem compromissado com Deus. Mas quando ele chegava em casa, né, ele tirava aquelas armaduras, né, aquele uniforme do exército, quando ele tirava aquele fardo, quando ele tirava aqueles vestes que lhe dava tanta autoridade, tanto poder, e morava que mostrava, quando ele tirava aquele fardo que dava tanta autoridade, tanto poder, e mostrava aquela lepra em todo o seu corpo, aí ele ia ser isolado. Ele ia para o isolamento, em sua casa, ele ia ficar isolado. Faz eu lembrar da corona, que muitas pessoas se afastavam. Punha a pessoa preso dentro de casa, mas não aproximava, né? Então ele ia ficar isolado da sua família, ele ia ficar longe da sua esposa, dos seus filhos, não podia aproximar dele. Quase ele não se aproximava, ele tinha um temor a Deus, que ele pedia tanto a Deus para ser curado daquilo ali, ele pedia tanto, ele orava tanto a Deus, porque ele era sincero com Deus. Essas pessoas que sofrem, irmãos, que estão com essa enfermidade, que tem que ser como Naamã. Naamã, ele era um homem temente, ele era sincero, ele era um homem, o chefe dos exércitos, ele era o rei, coronel, mas era temente a Deus, ele era amoroso, bondoso. É assim que nós temos que ser amoroso ao próximo. Deus olha muito o nosso coração.
por isso que Deus mandou o mensageiro ir lá, né? Mandou o Eliseu ir lá para curar Naamã. E o Naamã, como ele era chefe, ele era pirracento, não quis ir não. Com muito sacrifício, ele foi lá para dar os 7 mergulhos para ser curado. Eu não sabia que ia ser livre daquelas enfermidades, né? Então, ele não podia se aproximar da família. Isso ele estava acabando com ele, irmão. Ele estava acabando, estava entristecendo o coração dele. Lá no serviço, ele era um homem sincero, temente a Deus, sincero com o povo, mas dentro de casa ele estava entristecido porque ele não poderia aproximar da família. Né? Isso é muito, e isso, Deus olha muito, irmãos, Deus olha muito na vida desse homem, Deus olhou muito a vida desse homem, né? Porque ele não aproximava de ninguém e ele tinha um temor com Deus e Deus olhou muito a vida desse homem. E ele ajudava muito o povo. Ele ajudava muito o povo. Deus olha muito o nosso coração, irmãos, para ver que nós somos bondosos, somos amorosos, para nós merecer o que pedimos. Tem muitas pessoas, irmãos, que talvez está de cama, está doente, está passando por uma situação difícil, não foi curado, porque o coração é endurecido, não tem um temor ao próximo. Né? Não tem temor ao próximo. E o Naamã, ele ajudava muito o povo com as coisas que ele precisava, né? Aí o povo precisava das coisas, ele ajudava. Deus olhou muito o coração desse homem. Foi aonde que ele foi e curou esse homem, né? E ele te escolheu no meio daquele povo, irmão. Olha para você ver, no meio daquele tantão de povo doente, daqueles leprosos, aqueles paralíticos, ele escolheu logo Naamã, porque Naamã era um homem de coração bom. É um coração bom, né? Tinha um coração muito bom. Então, ele escolheu no meio daquele povo, porque o Naamã, ele plantou com o povo muitas coisas boas, ajudando o povo. Deus olhou muito isso, irmão. Deus olha muito isso. Dar esmola aos pobres, ele ajudava muito isso, né? Então, ele incomodou a Deus, ajudando o próximo, tratando o próximo da melhor maneira possível. Ele ajudou o povo, né? Então, incomodou a Deus com as suas bondades. E o povo era ele incomodou a Deus com a sua bondade, incomodou com a sua bondade com o povo, né? Era um homem, chefe do exército, e foi curado por causa da sua bondade. Muitas pessoas, irmão, Deus não cura por causa das suas maldades, porque são maus. Talvez a pessoa não gosta de ajudar ninguém, não gosta de ajudar o próximo, não dá uma esmola à pessoa, era um covarde, gosta de fazer maldade, matava a pessoa à toa, né? Era um covarde, tem como eu dizer, né? Como eu disse, né? Raiva, tá com raiva no coração, ou mágoa, tá angustiado, tá com ódio de alguém, tá com rancor, né? Então tá com isso tudo. Isso aí é uma ferida, irmãos, é uma ferida diabólica, né? Ele tá com isso tudo de alguém, não perdoa ninguém, né? E pode pedir uma cura, e pode ser curado. Tudo isso pode impedir de nós ser curados, né? Por Deus, né? Aqueles leprosos que estavam lá deitados, tinha muitas pessoas que estavam com lepra, paralítico, né? Mas eles tinham uma enfermidade no coração, que pode ser ódio, dor, ou pode ser ódio, mágoa, ou rancor, ou raiva de alguém, que impedia dele ser curado. E Naamã estava lá sofrendo no meio daquele povo lá também, com aquela ferida, mas foi o único que foi escolhido por Deus, porque ele tinha um coração amoroso, aberto, né? E se Deus já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, irmãos, né? Então, nós não podemos estar com essas enfermidades enviadas por Satanás, não. Deus permite, por quê? Porque tem alguma coisa que está no nosso coração
que está impedindo de nós ser curados. Uma ferida, um rancor, uma mágoa de alguém, uma raiva. Nós pode estar com isso no coração de alguém e impede a gente ser curado daquilo que a gente que está incomodando você com uma dor, uma doença, uma enfermidade, né? Que você não seja curado por causa daquilo que você está guardando no coração de alguém, né? Com ódio de alguém. Se Deus já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário, né? Por que essas enfermidades podem nos vencer? Não vence, não, irmão. Por esses motivos, vence sim, por esses motivos.